considerando-se a tua ascendência divina, já te deste conta de que és herdeiro de Deus? Ele criou o universo e a vida. Enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te por amor como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te fruí-las todas. Por direito natural, possuis tudo que é dele, bastando somente que desenvolvas os dons em ti latentes, a fim de que possas desfrutar de toda essa opulência e grandeza. Amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes que te proporcionam conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. O teu dever é fazeres-te receptivo ao pensamento divino em tudo e em todos presente, de modo a captá-lo e pô-lo em ação à medida que o conquistes. Dispões de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance. Todavia, são importantes, se não imprescindíveis, para lográ-los, a confiança e a fé, bem como o esforço para desdobrares as capacidades adormecidas em ti, mediante as quais saberás usar esses tesouros com edificação e integridade. Tudo que te falte não é valioso, porquanto o essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, a fim de conseguires não apenas coisas, senão lograres a plenitude e a abundância que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição. Se permaneces na infância espiritual, não podes usufruir por não saberes utilizar de todos os bens. Todavia, se adquires a maioridade, irás utilizando-te e felicitando-te com todos os tesouros da criação, como filho de Deus, portanto, seu herdeiro ditoso. Mensageiros do bem, ante o campo lá fora, onde se espalha a dor da vida descontente, o próprio sonho erguei por facho resplendente, dando paz a quem luta e conforto a quem chora. Ao coração sem fé que a lágrima devora, e ao cérebro sem luz, torturado e descrente, acendei o clarão da vida renascente, do futuro que surja e brilhe desde agora. Obreiros do porvir, revelai a era nova, caridade e união, entendimento e prova, são traços da missão que o vosso encargo encerra. Do suor que verteis no trabalho fecundo, semeando a bondade e renovando o mundo, Cristo fará do amor a redenção da terra. Frequentemente na Terra, atravessamos vários lustros, aguardando a nomeação do governo divino para o desempenho de alevantadas missões. Sonhamos com o erguimento de escolas e hospitais, templos e instituições outras de subido relevo que nos gravem o nome no apreço público. O tempo corre e, na expectativa de considerações e privilégios, poucos se precatam de que o corpo físico, relativamente robusto, já representa em si valiosa delegação de competência
para a execução de tarefas respeitáveis diante do Senhor. Nem sempre conseguimos responsabilizar-nos de pronto pelas despesas integrais de um educandário ou de um sanatório. Raros sustêm exclusivamente, com os recursos da própria bolsa, um dispensário ou uma creche. Entretanto, os alicerces das grandes obras já se encontram em nossas mãos. Menino desamparado, rogando assistência à porta. Parente obsesso em casa, reclamando-nos paciência. Vizinho em dificuldades, requerendo socorro. Companheiro difícil, esperando cooperação. Ninguém precisa exibir as credenciais de um técnico para estender os braços ao irmão caído em penúria e nem ostentar os conhecimentos de um poliglota para reconfortar o amigo que resvala no desespero. Com isso, não queremos dizer que não nos cabe desejar altura e aprimoramento. Estamos indistintamente endereçados à elevação e indiscutivelmente colocados pela sabedoria divina no lugar certo de fazer o melhor ao nosso alcance. Forçoso, porém, reconhecer que não há construção sem base. Estudo é dever, serviço é obrigação e todos necessitamos aprender para servir e servir para orientar. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estarmos aqui reunidos mais uma vez nesse encontro que congrega música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Qual a missão do Espírito encarnado sobre a Terra? Essa pergunta, feita aos invisíveis pelo professor Rivaio, tem por esclarecimento que cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Asseverando ainda, os amigos espirituais que, uma vez presente aqui no planeta, têm os espíritos o objetivo de instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Para além de tudo isso, evolui. A cada ser é dada uma tarefa e é sobre isso que falaremos em nosso programa. O tema é a nossa missão. Regularmente ouve-se aqui e acolá questionamentos acerca da finalidade última da existência, sendo esta matéria sobre a qual debruça-se a filosofia, além das religiões de um modo geral. Certamente que, fazendo um contraponto à visão materialista de que os corpos são finitos, assim como os seres, pensando em continuidade, por qualquer ótica que se queira enxergar, é fatal chegarmos ao propósito. Se aqui estamos, tem de haver um motivo, mas a questão é, qual? Gurus, profissionais da autoajuda têm se esforçado para dar explicações, sendo a maioria delas voltadas para o conforto, trabalhando os aspectos da ressignificação subjetiva das mentes humanas, estimuladas por tais visões a verem o mundo mediante uma aquarela de tons mais suaves e harmônicos. Entretanto, embora louvável, tais iniciativas podem menoscabar a verdadeira essência da finalidade última, a qual pode exigir, em lugar de prazeres longos e felicidade a todo custo, esforço, dedicação e até um certo grau de sofrimento. Nesse caso, o desafio é fazer com que o experimentador veja a sua experiência não sob os olhos dos prazeres imediatos ou lenitivos de uma suavidade existencial, mas pela lente de uma realidade que inclui o agora, mas considera o antes e o depois. Sim, uma percepção mais alargada da questão pode também trazer a perspectiva da continuidade do eu, perfazendo uma conexão lógica entre as existências todas, incluindo aí encarnações pretéritas, atuais e futuras, como parte de um enredo que possui início e fim definidos, com um recheio de meios repletos de surpresas e possibilidades. Falando assim, pode parecer a princípio que estamos nos referindo a alguma fatalidade, ou seja, a origem e destino fatais.
Porém, considerando que somos criados simples e ignorantes, e o fanal é a luz, há iguais perspectivas para todos, em uma espécie de fatalismo de origem e destino. Todavia, a transição entre os dois polos é repleta de caminhos e meios, em nada previsíveis, lícitos a cada um dos que perfazem essa viagem. É nesse contexto que se inserem as missões aqui definidas como objetivos a alcançar em cada uma das paragens carnais, mescladas em períodos de erraticidade. O filósofo Aristóteles, pensando nas finalidades últimas dos seres, contrariando o contemporâneo Platão, para o qual a natureza era composta de dois planos distintos, as ideias e as formas, concebeu o conceito por ele intitulado de ilemorfismo. A palavra vem do grego ilê, que quer dizer forma, e deu origem ao termo que sustenta essa linha de pensamento, esposada em segundo plano pelo filósofo judeu Avicebron, que viveu no século XI. Em verdade, tal teoria preconiza que a essência das coisas está exarada em suas formas, sendo essas indícios de suas finalidades últimas. Em uma única instância, forma e ideia se juntam para dar provimento à vida em seus objetivos. Dessa forma, a inteligência humana seria a condição necessária para a busca de uma vida virtuosa eivada de felicidade em aquilo que chamou de eudaimonia, algo como boa vida, sendo a busca por esse estado essência das missões de cada qual. Mais recentemente, pesquisadores na busca por sentido, aqui significando razão final, encontraram em os propósitos anelados pelo sujeito o santo graal do bem viver. Martin Seligman, propositor da psicologia positiva, pressupõe que as finalidades existenciais estariam em três pilares que sustentam a felicidade: prazer, engajamento e significado, além de uma dose de alinhamento de expectativas ante necessidades existenciais. O fato é que, sem uma definição clara de missões e propósitos, encontrar o sentido deve demandar ocupações ingentes, certamente bem recompensadas pela sensação de viver uma vida repleta de significados. Mas como saber quais as nossas missões, vez que temos diversas atividades a realizar aqui na Terra? Sim, temos a necessidade do estudo, do trabalho, das relações pessoais, ainda os encontros familiares e as funções sociais, dentre outras linhas de ação que demandam esforços e atenção do personagem. Em cada uma dessas perspectivas, existem anelos que vão requerer de cada um de nós bom senso e avaliação, dado que desvios podem nos conduzir a perigosos atalhos e flertes com abismos existenciais. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 13, o espírito Ferdinando, recordando o ilemorfismo aristotélico, questiona: a natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a esse último que ele cumpre cavar a terra? Nesse caso, o espírito amigo nos conduz a observarmos em nós aquelas características que podem denotar a operação: braços para abraçar, mãos para construir, escrever e acalmar, pernas para locomoção, olhos para ver e ouvidos de ouvir, bocas e linguagem para as falas, citando apenas algumas dessas ferramentas. Se vieram em perfeito estado, são para serem usadas. Entretanto, provoca o amigo Ferdinando: o que dizer se o trabalhador erguer a espada contra o seu patrão? Eis aí um caso de recurso mal baratado em suas funções superiores, utilizados de forma inadequada. Recebemos, quais ceareiros da parábola dos talentos, recursos para as nossas missões e campo propício para seu emprego. Em primeiro plano, encontros fraternos em família, dentro das quais devemos empregar esforços de alta monta para desbastar as arestas, aplainar as veredas, unir corações e almas em um desafio imenso das fronteiras rígidas a se conquistar. Em plano mais individual, a inteligência, a fala, as habilidades manuais, todas vão se constituindo em possibilidades para que na Terra auxiliemos no progresso. Se, malversando os recursos recebidos, assumimos postura desidiosa frente aos desafios, certamente que em algum momento seremos chamados a dar conta dos resultados pífios do mau uso dos recursos a nós distribuídos.
As missões são oportunidades de qualificação de aspectos potenciais da alma, adormecidos em meio ao progresso contínuo que experimenta, cujo enredo é traçado pelas necessidades individuais em aspectos mais específicos e coletivos, vez que o desenvolvimento dos recursos individuais vai contribuir sobremaneira para o sucesso da empreitada geral. Em um ou outro plano, encontrar o sentido da vida e entender o porquê estamos aqui. E dado que somos viajores a caminho da luz, disso tenhamos certeza. Eis aí as nossas missões. Quando criei coragem para olhar o meu interior, descobri que a vaidade, o orgulho e o egoísmo ainda governam e atordoam a paz que também mora dentro de mim. Descobri ainda que sou cego da beleza infinita, cego do tesouro da caridade, que faz tantos corações harmoniosos e divinos. Eu ainda valorizo as paixões, as ilusões e quase tudo que é transitório. Que adianta eu ganhar o mundo e perder a alma? Vou meditar. Vou construir em mim um ser novo, sem medos, sem rancores, sem mágoas, um ser honesto, sereno. Rogarei a Deus forças para iluminar minha alma muito debilitada de conhecimentos e que ainda se melindra facilmente. Briga, perde o sono, se altera, sofre por antecipação. Eu preciso investir no amor. Eu preciso mudar minha vida. Vou ser feliz, porque depois de muitas observações, começo a perceber que eu sou filho da bondade, herdeiro do universo. Eu sou luz. Pareceu-me que eu havia concluído um curso de preparação na vida errática, porque naquele dia fui levada por amorosos e devotados guias a um local maravilhoso pela sua amplitude e beleza. Tratava-se de uma esfera fluídica, comparando-se às matérias delicadas de sua constituição com os elementos grosseiros, característicos da Terra. Uma vasta superfície, como um campo divino, tínhamos sob os nossos olhos. A claridade que se espalhava, iluminando-o, era abundante, mas não ofuscava, de forma que, sobre as nossas frontes, víamos o zimbório celeste, recamado de estrelas tremeluzindo. Mais me impressionavam, porém, as flores estranhas, de bizarros contornos, que espargiam no ambiente um captoso aroma. Parecia que nos achávamos num templo maravilhoso do infinito, sem limites nos portentos de sua grandeza. Elementos de vida penetravam profusamente em nosso ser, enchendo-nos de uma deliciosa sensação de bem-estar agradabilíssimo. Verdadeira multidão de almas ali se conservava, quando numa graciosa elevação da substância que constituía a superfície desse orbe, como se fora um cômoro de névoas opalinas, materializou-se um dos mais lúcidos mensageiros do Senhor que já me foi dado ouvir na existência do além-túmulo. Uma túnica delicada e leve, à maneira romana, caía-lhe dos ombros, mas o que sobremaneira nos encantava
era o extraordinário poder atrativo que se irradiava de toda a sua personalidade. As suas palavras derramavam-se nas nossas almas como bálsamos deliciosos, tal a profundeza do seu ensinamento, aliada à mais encantadora magia. Mas nesse momento, houve naquela maravilhosa preleção estranho estacato. Um relâmpago indescritível, esplêndido na sua beleza e silêncio, iluminou as profundezas do ilimitado. Eu não saberia contar o que se passou então. Um sentimento intraduzível de êxtase e veneração se apoderou de nossas almas, fazendo-nos curvar, cheios de compunção e de lágrimas. Todos os espíritos que ali se confraternizavam sentiram como eu, nessa hora, uma energia nova, e sem saber relatar o que se passara, adquiríramos uma força que não possuíamos, uma estranha iluminação, fazendo-nos volver à superfície da terra, para a qual trazemos a missão consoladora. Desde esse instante, integramos as fileiras dos que pugnam pelo aparecimento de uma nova era para a humanidade, elaborando ao lado de todos quantos se experimentam sob o aguilhão da carne, esclarecendo-os e confortando-os de forma indireta, sem que sintam de maneira tangível a influência de nossa ação. Nós queremos dizer a todos os homens, como nos foi dito, naquele inenarrável momento: sigamos a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que o Celeste enviado, na sua infinita misericórdia, faça cair em todos os corações a luz maravilhosa do divino relâmpago do seu amor. Aspiras à posição dos grandes administradores. Entretanto, não sopesas as responsabilidades que lhes requeimam a fronte, quais invisíveis anéis de fogo. Anelas o renome dos grandes juízes, mas não sabes em quantas ocasiões padecem agoniados para não caírem nos erros de consciência. Desejas a fama dos grandes cientistas, contudo não indagas quanto ao preço que pagam à disciplina para manterem fidelidade às suas obrigações. Queres as vantagens dos grandes industriais, no entanto, desconheces a imensa luta em que se desgastam. Abraça a atividade singela que o mundo te reservou, respeitando a importância da vida. Se a experiência de sacrifício te chama a decifrar-lhe os segredos, lembra-te do alicerce que se esconde no solo, preservando a segurança da construção. Se o apostolado familiar é a renúncia que te compete, recorda que não existem personalidades notáveis entre os homens sem o devotamento silencioso de mães e pais, professores e companheiros que se apagam, pouco a pouco, a fim de que elas se levantem na evidência terrestre à afeição das obras-primas de estatuária em pedestais obscuros. O arado que semeia é irmão da pena que escreve. A cozinha, dedicada à química do alimento, é outra face do laboratório consagrado à química das aplicações científicas. Diante da lei, todas as tarefas do bem são missões de caráter divino. Atende, pois, de coração alegre ao dever que te cabe, e se ninguém na terra dá conta de teus passos, ignorando-te a presença, nem por isso abandones o trabalho humilde que a vida te confiou, na certeza de que Deus é também o grande anônimo a ensinar-nos, na base de toda a sabedoria e de todo o amor, que o mais alto privilégio é servir e servir.
O dia amanheceu repleto de luz. No horizonte, os primeiros raios de sol debruavam em tons alaranjados as nuvens adormecidas sob os picos dos montes verdes que se desdobravam ao longe. No mosteiro, as atividades estavam cheias de expectativas renovadoras. Em um grande salão de refeições, oravam os discípulos e mestre pelos períodos vindouros, vez que doravante todos encetariam viagem de longo curso que lhes custaria os restos de suas vidas. Sentado à beira da mesa onde era servido o repasto da manhã, estava o monge responsável pelo mosteiro, que assumiria a partir dali a responsabilidade por grandiosa missão. Venâncio era um homem de idade provecta, porém dotado de grande vitalidade. Já se havia perdido a conta dos anos e, certamente, dada a sua experiência e sabedoria, ninguém melhor do que ele para o comando de tal empresa. Em tom suave e professoral, anunciava os últimos acertos da viagem, reforçando os pontos cruciais da empreitada. Era uma jornada de grande curso, uma verdadeira missão, para a qual seriam necessários foco e determinação. Explicou as minudências dos propósitos anelados e das condutas que deveriam ser adotadas ou evitadas pelos caminhantes. Dali para frente, chegar ao destino final era o grande objetivo e a isso nada deveria se opor. Cientes de tais compromissos, saíram naquela manhã ensolarada, rumo à grande aventura. Os primeiros passos eram repletos de cânticos, conversas amenas entre os pares e contemplação do caminho. A cada parada, Venâncio falava das delícias do destino que os aguardava, incentivando os caminhantes a tomarem doses maiores de estímulo em suas ricas palavras. Entretanto, transcorridos mais de 2 anos de caminhada austera, eis que os primeiros sinais de cansaço começam a surgir. Em uma parada para a recarga dos alforjes, um dos frades deu por conta de ter perdido o seu cantil, necessitando ir à cidade para a compra do equipamento. Contudo, mesmo advertido por Venâncio de que aquele desvio não estava no roteiro programado, o jovem, após refutar os argumentos do mestre, partiu em demanda da cidade, separando-se do grupo que seguiu rumo ao caminho planejado. Mais além, ao passar por uma pequena vila, eis que um dos membros da comitiva se viu arrebatado por uma jovem que pastoreava pequeno rebanho à beira da estrada. Sentindo-se imensamente atraído por ela, resolveu pernoitar naquelas paragens, ampliando as chances de aproximação, abandonando a comitiva que prosseguia sem detença. Em outra passagem, 2 dos caminhantes estancaram o passo, pois tinham os pés feridos e precisavam de amparo médico sem condições para prosseguir. Desafios imensos iam surgindo à medida em que o grupo se dispersava, deixando mais sobrecarregados os que prosseguiam a viagem. Venâncio observava em silêncio as movimentações. O tempo passava e mais distrações eram apresentadas, tais convites às mudanças nos planejamentos. Certa feita, pararam para repousar em uma velha mina abandonada e foi aí que se deu a maior debandada no grupo. Ao adentrarem nas ruelas abertas da velha montanha, quais pirilampos brilhando em noite escura, as tochas acesas fizeram reluzir a face dos pequenos diamantes incrustados nas paredes, inebriando os viajores com promessas de riqueza fácil, prazeres mundanos, conforto sem maior esforço. Pensavam assim os missionários: para que andar tanto nos privando da vida, se aqui estão as chaves da felicidade na terra? Venâncio até chamou-os às reflexões mais profundas, contudo, sem sucesso. Os pequenos alforjes eram esvaziados com sofreguidão e avidez de tal monta que apenas as lágrimas do mestre contestaram tais decisões. Partiram em bando, quase todos, rumo às cidades das inebriantes luzes.
Seguindo com apenas poucos que restaram, Venâncio pedia forças para que mesmo ele não desistisse. Anos e anos se passaram. O homem do cantil não só havia conseguido novo equipamento, como também, ciente das dificuldades, conseguiu às custas de laborioso esforço vasos sobressalentes de água, um burro de carga e espaço para mantimentos variados que lhe seriam de grande valia na jornada. Entretanto, ao chegar na estrada, viu inúmeras bifurcações, as quais deixaram incertezas quanto ao sentido correto para prosseguir. Estancou o passo em meio às indecisões, paralisando no tempo que tudo leva e que a tudo consome. Mais além, a jovem que arrebatou o coração do jovem frade adoeceu, sendo colhida pela morte inevitável, deixando o esposo em viuvez inconsolável, em passos aleatórios no antigo caminho percorrido, sem forças ou orientação que lhes pudessem conduzir rumo ao destino combinado. Acolá, recuperados dos pés, os antigos viajantes, cientes de que não havia mais tempo para o atingimento das metas originais da caminhada, tornaram-se trabalhadores das fazendas locais, substituindo os sonhos por calosidades nas envelhecidas mãos que decaíam com o passar dos anos. Após experimentarem as delícias da riqueza, os jovens coletores dos diamantes fizeram-se proprietários de grandes empresas, experimentando a traição desmedida, a inveja, a calúnia, tendo a saúde corroída por vícios de toda espécie, temperados nos venenos das preocupações. Todos os desistentes volveram à estrada paralisados. Onde estariam agora os que prosseguiram a viagem? Bem longe dali, Venâncio, em suas últimas forças, chegava com o pequeno grupo às portas de um palácio. Arcos imensos os recepcionaram, deixando-os à sensação de incomensurável pequenez. Adentrando ao aposento imediato, apresentou-se vasto salão ornado de imagens esculpidas em bronze, dando a ideia de um espaço reservado a atividades de alta relevância espiritual. No centro, uma fonte de águas cristalinas que bailavam no ar em torvelinhos ensaiados, antecipando mergulhos colossais em convidativo lago formado entre as bordas da fonte. Sedentos e cansados, os viajores aproximaram-se, sorvendo avidamente daquelas caridosas águas. À medida em que se encharcavam do precioso líquido, aproveitando para lavar-se, iam tornando suas aparências mais apreciáveis, percebendo que, além do cansaço, estavam indo embora as feridas dos combalidos corpos, rugas expressivas da idade, percebendo também um sentimento de saúde renovada que lhes invadia o íntimo a cada gole demoradamente sorvido da bendita fonte. Absolutamente refeitos, podiam ver-se quais se viam à época da partida, como se a viagem fosse um sonho, desperto agora para as provenientes reflexões. Mal refeitos de tamanha surpresa, perceberam a chegada de um senhor que se apresentava como Abdias. Dizendo-se zelador do local, agradeceu a presença dos viajantes, trazendo para os intrépidos missionários novas orientações. A providência, dizia Abdias em tom solene, reserva aos predispostos às conquistas eternas surpresas não concebidas por almas humanas. A vocês foi reservado o prêmio da conquista da imortalidade, resultado dessa parte da sua gloriosa tarefa. Entretanto, agora, possuidores de novas faculdades devem retornar o caminho percorrido. A essa fonte, da qual sorveram precioso líquido, chamamos de água da fé, e ela deve ser levada aos que ficaram para trás. Nem todos são capazes de cumprir o que agora conseguiram, pois as distrações do caminho impedem a decisiva visão do futuro para a realização das tarefas a cada qual destinada. Apenas os abnegados e decididos conseguem o êxito da longa viagem. Portanto, eis agora a sua nova missão. Voltem pelo caminho, encontrem os desistentes, desiludidos, caídos, bem como também os resolutos, acompanhem-os em suas respectivas viagens e sempre que demonstrarem cansaço ou perda de foco, fala-lhes da imortalidade da alma, das alviçareiras conquistas do espírito e deles um pouco de água da fé, para que possam recuperar-se e assim prosseguir
seguir a viagem sem detença. Voltem, valorosos amigos, e ao final da jornada nos encontraremos não mais aqui, mas além, nas moradas celestiais que nos igualam a todos. Sejam previdentes e providentes e sigam sob a luz inspiradora de Deus. Conta-se que a partir de então, toda vez que alguém fraqueja no caminho, aparecem esses companheiros ofertando o consolo e água da fé, para que caminhemos sem detença em a missão de encontrarmos a luz da imortalidade rumo aos braços acolhedores do nosso eterno Pai. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei
vais à missão do bem, destrói a sombra, a incerteza, repara as lições do Pai no livro da natureza. A terra do lavrador, que produz e que prospera, não prescinde em parte alguma do arado que a dilacera. A semente destinada às forças de luz da vida precisa morrer no fundo da cova desconhecida. Se progride em torno à casa o mato bruto inclemente, ninguém dispensa o recurso da enxada benevolente. Na colheita rica e farta, a golpes de segador, a farinha delicada passou no triturador. O pão singelo ou fidalgo, que abençoa a refeição, foi cozido devagar ao calor de alta expressão. Toda vinha de esperança, de alegria, de fartura, exige do vinhateiro as chagas da podadura. A mesa, o leito, a poltrona, que servem todos os dias, passaram pelos serrotes de rudes carpintarias. Ouve, amigo, e atende à luta. Que seria do trabalho se a bigorna escapulisse das vivas ações do malho? Que seria da candeia no instante justo de arder, se o óleo fadado à luz quisesse permanecer? Se vais à missão do bem, não ouvides, meu irmão, que o suor gera o serviço em busca da perfeição. Consome-te no dever, sê tu mesmo a claridade. Jesus, para ser Senhor, foi servo da humanidade. Quando Pacheco foi à reunião de intercâmbio espiritual pela primeira vez, Ricardo, devotado benfeitor do além, anunciou-lhe preciosa missão que teria a cumprir. Havia renascido entre os homens para atender a um elevado ministério. Cultivaria bênçãos de Jesus, seria uma claridade viva nas sombras do mundo. Pacheco regozijou-se e chorou de júbilo. Viu-se por antecipação à frente de grandes massas de sofredores, dispensando graças do Altíssimo. E desde então passou a esperar a ordem direta do céu para a execução do sublime mandato a que era portador. Afeiçoado à consoladora doutrina dos Espíritos, revelou em breve adiantadas possibilidades mediúnicas que mobilizou um tanto constrangido a serviço do bem. Não se achava muito disposto ao contato permanente com infortunados e indagadores, sempre férteis entre os vivos e os mortos. No entanto, tentaria. Aguardava a missão prometida, repleta dos galardões da evidência. Recebê-la-ia de maneira muito confiante. Dentro de alguns meses, contudo, o rapaz denunciava uma imensa fadiga e, ao termo de apenas 2 anos, o soldado arreava a mochila. Afastou-se do grupo que frequentava, silenciou. Recolheu-se à vida pacata, onde lhe não surgiam aborrecimentos. Para que outro mundo, além do oásis que a esposa querida e os filhos caridosos lhe ofereciam? De quando em quando, lá surgia um amigo a pedir-lhe opinião com referência
à mediunidade e ao espiritismo. Pacheco catequizava solene sobre a imortalidade da alma. Relacionava as próprias experiências e rematava sempre: os espíritos protetores, certa feita, chegaram a declarar que tenho grande missão que eu deverei cumprir. Oh, e por que se afastou assim? Era a pergunta invariável que desfechavam a queima-roupa. Cruzava os braços e informava num tom de superioridade: as ideias são respeitáveis, mas as criaturas... Imaginem que as minhas faculdades eram consultadas a propósito dos mais rasteiros problemas da vida. Muitos desejavam saber, por meu intermédio, em que zona comercial estariam situados os negócios mais lucrativos. Outros buscavam informações alusivas a tesouros soterrados. Devia funcionar como medianeiro entre maridos e mulheres briguentos, consertar existências fracassadas por desdita dos próprios interesses. Pacheco interrompia-se, pigarreava e prosseguia. E na associação dos próprios companheiros. Naquele momento, a vaidade acendia uma fogueira difícil que era muito, muito difícil de tolerar. A discórdia lavrava entre todos. Ninguém pretendia servir. Todos buscavam mandar e controlar. A obediência a Jesus e aos bons espíritos era um mandamento para a boca. O coração andava longe. Os ignorantes e os instruídos rogavam para que a verdade se adaptasse a eles, às suas necessidades, aos seus casos. Diante de tudo isso, o narrador silenciava, reticencioso, e a conversação se reajustava no outro rumo, porque efetivamente a exposição de Pacheco oferecia valioso alicerce na lógica. A vida, contudo, seguia o seu tempo, renovando-se dia a dia, e o inteligente desertor jamais esqueceu a missão que o generoso Ricardo lhe havia prometido. As experiências nevaram-lhes os cabelos. Os invernos vencidos enrugaram-lhe a face. A morte arrebatou-lhe a companheira. O mundo pediu-lhe os filhos. Sozinho agora, de quando em vez, procurava os antigos companheiros de fé e perguntava, a fim de uma longa palestra: e a missão? Aguardei-a com tanta esperança. Correram os dias, até que o nosso amigo foi igualmente obrigado a largar o corpo. E foi nesse momento que ele foi premido pela angina. Desencarnado, lutou intensamente para restabelecer a visão e a audição singularmente enfraquecidas. Cambaleava hesitante até que um dia viu Ricardo à frente dele. Ajoelhou-se constrangido e indagou em lágrimas: ó, meu benfeitor, e a missão que você me prometeu? O interpelado sorriu, muito triste, e exclamou: pudera, fugiste num instante precioso. Que? Fez o infeliz apalermado. Sim, tornou o amigo. A possibilidade de auxiliar os semelhantes foi a missão
que menosprezaste. Pacheco pranteou, referindo-se à incompreensão dos homens e às infindáveis querelas dos companheiros. Ricardo, porém, revidou muito sereno. Jesus não precisaria desenvolver o apostolado que exerceu entre nós se a terra já se congregassem anjos e santos. Em verdade, a maioria das criaturas humanas padece de inqualificável cegueira do coração diante da revelação divina. Entretanto, como realizar a obra do aperfeiçoamento geral se alguém não contribuir no áspero serviço da iniciação? Que seria de nós, Pacheco, se o Cristo não se dispusesse a sofrer para ensinar-nos o caminho do bem e da vida eterna? A missão da luz é espancar as trevas. A glória do bem é vencer o mal com amor. O infeliz gritou em soluços. Por que teria de compreender somente agora? Ricardo, imperturbável, informou. Não desesperes. Suporta as consequências do erro e aguarda o porvir infinito. Regressarás mais tarde à escola do mundo e quando estiveres no círculo da carne novamente, nunca te esqueças de que as missões salvadoras na terra quase sempre chegam vestidas de avental ou de macacão. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Todo cristão sincero sabe como o Senhor Supremo enviou à terra o embaixador divino. Fê-lo nascer na manjedoura singela, deu-lhe trabalho construtivo na infância, conferiu-lhe deveres pesados na preparação, com prece e jejum no deserto. Inspirou-lhe a vida frugal e simples. Não lhe permitiu estacionamento em alegrias artificiais. Conduziu ao serviço ativo no bem de todos. Inclinou-lhe o coração para os doentes e necessitados. Enviou-o ao círculo de pecadores contumazes. Induziu a banquetear-se com pessoas consideradas de má vida, para que o seu amor não fosse uma joia de luxo, e sim o clima abençoado para a salvação de muitos. Fê-lo ensinar o bem e praticá-lo entre os paralíticos e cegos, leprosos e loucos, de modo a beneficiá-los. E ao término de sua missão sublime, deu-lhe a morte na cruz entre ladrões, com o abandono dos amigos sob perseguição e desprezo, para que as criaturas aprendessem o processo de sacrifício pessoal como garantia de felicidade a caminho da ressurreição do homem interior na vida eterna. Foi assim que o Supremo Pai enviou à terra o Filho Divino, e nesse padrão podemos entender o que Jesus desejava dizer quando asseverou que expediria mensageiros ao mundo nas mesmas normas. Assim, pois, o cristão que aspira a movimentar-se entre facilidades terrestres, certamente ainda não acordou para a verdade. O dia começa, será que será como antes? Às vezes parece que o amor é um sonho distante, mas olha o horizonte e verá que é mesmo verdade. Uma folha em branco é a felicidade, e o sol te convida a escrever saudade.
Talvez a esperança não seja afinal só uma dança, que a gente evolui como quem se distrai quando cansa. Eu ia perdido até ver você no caminho. Agora, meu bem, eu não sonho sozinho. Agora o sonho é possibilidade. A vida pode ser o que você quiser. O dia amanhece e a gente merece, é só acreditar. Eu quero ver você fazer acontecer. Abra um sorriso, é preciso viver pra contar. Ah, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la la, la 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 la. Ruge na terra tormenta renovadora. O mundo social assemelha-se à grande cidade hesitando nos fundamentos. O colapso de valores seculares da civilização, embora exprima ansiedade pelo que é novo, lembra a destruição de antigo cais, efetuada imprudentemente, sem construções que o substituam. A licença desafia o conceito de liberdade. A indisciplina procura nomear-se como sendo revisão de conduta. É a tempestade de transição englobando lutas gigantescas e necessárias. No entrechoque das paixões e das sombras, a missão espírita há de ser equilíbrio que sane a perturbação e luz que vença as trevas. Para isso, se trazes o coração alerta na obra criativa e restauradora, recorda que não se te pedem exibições de grandeza na ribalta da experiência. Sê a frase calmante que diminui a aflição, ou o copo de água simples que alivie o tormento da sede. Inumeráveis são as lágrimas, não as aumentes. Enormes são os males, não os agraves. Problemas enxameiam em toda parte, não os compliques. Sofrimentos abarrotam caminhos, não lhes alargues a extensão. Conflitos obscurecem a vida em todos os setores, não os estendas. Muita vez, perante as dificuldades dos tempos novos, solicitas aviso e rumo do plano superior para o seguro desdobramento dos deveres que te cumpre desempenhar. E sem dúvida, os poderes da vida maior não te recusarão esclarecimento e roteiro. Entretanto, é justo ponderar que se esperamos pelas forças divinas, as forças divinas igualmente esperam por nós. Saibamos, consequentemente, prestigiá-las e acolhê-las em nossa área de trabalho e de ideal, estimulando a sementeira da paz e fortalecendo o serviço de elevação. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje.
perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permita, Senhor, que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos de mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti, Senhor, brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Tá viajado, mas ainda está de pé. Está pra tudo, para o que der e vier. Não bate pino e trata bem a mulher. Tá mais aceso do que fogo em busca-pé. Já viajou leste, oeste, norte e sul. O mundo inteiro tá cantando seu baião. Minha missão está cumprida, já fiz tudo nessa vida. Tô feliz com meu povão. Minha missão está cumprida, já fiz tudo nesta vida. Tô feliz com meu sertão. Aproveita o talento do velhinho, é muito amado e ainda está de cima. Quando toca acha o tom, quando canta acha rima. E o gogó é afinado em todo o clima. Aproveita o talento do velhinho, é muito amado e ainda está de cima. Quando toca acha o tom, quando canta acha rima. E o gogó é afinado em todo o clima. Nego Pinto, vou passar pra você aqui no Odeon, meu cara.